Olá, sou o professor Thales e nessa aula a gente vai aprender como funcionam os termômetros, que na verdade não medem a temperatura do corpo, tá? Toma cuidado. Se a temperatura é a medida do grau de agitação médio das partículas, então para fazer a medida direta da temperatura de um corpo, você precisaria de alguma forma calcular a energia cinética de cada partícula para depois ainda fazer uma média com todos esses valores. É impossível, é totalmente inviável. Por isso que, na verdade, os termômetros fazem uma medida indireta da temperatura através de uma outra grandeza que será chamada de grandeza termométrica. E aí você pode estar pensando agora, professor, mas que grandeza é essa? Bom, aí vai depender do termômetro. Existem diversas grandezas termométricas e a única condição é que essa grandeza tenha uma variação linear com a temperatura. Ela tenha realmente uma relação com a temperatura. Ao mudar a temperatura, qual outra grandeza do corpo que é alterada e que você consegue medir? É basicamente assim que funciona, tá? Então, grandeza termométrica tem que ter uma relação linear de acordo com a variação da temperatura do corpo. E agora, para você entender isso direitinho, vamos verificar aqui alguns exemplos, alguns termômetros que você com certeza já viu na sua vida. O mais comum, talvez, seja o termômetro digital, que todo mundo tem em casa, né? O termômetro caseiro. Você coloca ele debaixo do braço, né? Tem que ligar ele antes pelo botãozinho. Quando ele atinge a sua temperatura, ele faz o bipzinho e você observa o valor naquele visor digital. Bom, na verdade, o que esse corpo está medindo? Não é a sua temperatura de fato, ele não entrou no seu corpo e saiu calculando a energia de cada partícula. Na verdade, ele tem uma resistência elétrica, tem um pequeno circuito elétrico aqui dentro e que tem uma resistência, cujo valor dessa resistência depende da temperatura. Aí tem a ver com eletrodinâmica. Ele mede a variação dessa resistência de acordo com a temperatura. É uma variação bem pequena, tá? Bem sutil, mas todo o corpo, quando aquecido ou quando resfriado, tem essa pequena mudança na sua resistividade e, consequentemente, na sua resistência elétrica. Então, o que ele mede, na verdade, é a variação da resistência desse circuito interno e com essas pequenas variações de resistência elétrica, ele sabe se ficou mais quente ou mais frio e te dá o valor dessa temperatura. Bom, vamos pegar agora outro exemplo. A gente tinha antigamente, né, nas casas, era muito comum esse termômetro aqui, que é o termômetro de mercúrio. Bom, hoje em dia já não é tão comercializado, até porque o digital é muito mais seguro, muito mais preciso, né? O mercúrio se quebra, acaba espalhando o mercúrio, que não é uma substância tão legal assim, tá? Ela tem uma certa toxicidade. Bom, nesse termômetro de mercúrio, o que você está realmente medindo, né? O que você está realmente calculando através do termômetro? Quando aquece ou resfria, esse mercúrio aqui dentro sofre dilatação térmica, aumentando seu volume ou diminuindo. Então, na verdade, você mede comprimento, você mede volume do mercúrio. E aí, pelo volume, você sabe dizer o quanto que aquele corpo aqueceu ou quanto que ele resfriou. Essa seria a grandeza termométrica. Comprimento, altura, volume de mercúrio. É isso que está sendo medido. E, por fim, um outro termômetro bem comum, bem famoso, é o pirômetro óptico, muito utilizado em hospitais, em obras. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Muito utilizado em hospitais, em obras, né? Enfim, até na época da pandemia, para não sair colocando o termômetro em contato com as pessoas, né? Senão isso acaba espalhando o vírus ainda mais. A vantagem do pirômetro óptico é que não exige contato, é só aproximar do corpo que você quer medir, que ele já diz direto a temperatura. Bom, e aí, o que esse corpo está medindo de verdade? Até porque se nem contato ele tem com o corpo, como é que ele sabe dizer a temperatura daquele corpo que está a uma certa distância dele?
Bom, na verdade, ele está detectando radiação eletromagnética. Ele está detectando quanto de radiação aquele corpo emite. Até porque todo corpo com temperatura está emitindo constantemente ondas eletromagnéticas. Ah, professor, eu também estou emitindo ondas? Com certeza. Só não está no espectro visível, né? Você não sai brilhando aí com cor verde, azul, rosa, não, nada do tipo. Mas você está emitindo radiação infravermelha. E quanto maior a temperatura do corpo, mais radiação infravermelha é emitida e cada vez com frequências maiores, podendo chegar na parte do espectro visível. Por isso que um ferro, quando aquecido a temperaturas muito elevadas, começa a brilhar. Ele começa a ter um brilho bem característico no vermelho, laranja, amarelado. Então a gente percebe que a radiação emitida depende também da temperatura. Então vou representar aqui, ó, a onda eletromagnética chegando até o termômetro. E toma cuidado, porque muita gente acaba pensando que o termômetro está emitindo onda eletromagnética. Nada a ver, tá? Não é assim que funciona. Ele não emite nada. O máximo que ele acaba emitindo é um laserzinho para poder apontar mais facilmente, para poder ter uma mira um pouco mais precisa. O laserzinho que ele emite, se emitir, tá? Porque alguns não têm esse laser, não faz mal nenhum para você, tá? É um laser comum, assim como o laser de caneta, tá? Nada demais. A ideia dele é receber essa radiação infravermelha. Ou pode ser radiação visível, né? Depende da temperatura do corpo. Então pronto, nós temos aqui 3 exemplos de grandezas termométricas. O primeiro foi resistência elétrica, aqui foi comprimento, né, devido à dilatação, aqui foi intensidade de radiação infravermelha. A gente tem termômetro também a gás, que mede o volume de um gás. De acordo com a temperatura, o gás expande ou contrai, e aí você tem essa relação direta entre volume e temperatura. Então a grande sacada dessa aula é você entender que nenhum termômetro, absolutamente nenhum deles, por melhor que seja, consegue fazer a medida direta da temperatura. É sempre através de outra grandeza que se relaciona com a temperatura. Bom, espero que tenha entendido, muito obrigado e até a próxima aula.